Agora sim. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Basílio, estou na Acnos desde 2017. Hoje vamos iniciar o nosso Start Day aqui e vamos estar falando sobre três produtos, tá? À medida que a gente for passando aqui, a gente vai falando sobre eles. Então, trouxemos eles exatamente porque foi o Magno Plus, o Itacar e o chá. Nós estamos chegando aí numa época que é comum as pessoas procurarem os produtos para detox, os produtos para poder melhorar o nível de energia, disposição, ajudar no fígado. Como nós estamos chegando aí para da época do carnaval, a gente sabe que vai ter bastante procura para isso antes e depois, né? Então as pessoas vão acabar procurando muito. E a ideia foi trazer exatamente o quê? O nosso Magnum Power, que ele é composto aí de magnésio, em quatro fórmulas aproximadamente dele aqui, simplificadas aqui. Então, ó, o magnésio de malato, citrato de malato. Então, se as pessoas procurarem para vocês falar, olha, eu exagerei um pouquinho, puxei um pouquinho no carnaval aí, viajei, comi muita coisa, tô com aquele complicado no meu intestino. Então nós temos aí o Magnum Power, que ele vai estar auxiliando essa parte intestinal, exatamente porque ele tem ali citrato de malato, que ele é o, vamos botar assim, o magnésio ideal para melhorar as funções intestinais, para ajudar na parte intestinal, para aumentar a vida útil, vamos botar assim, principalmente do intestino, fazendo com que ajuda na diminuir aquela sensação de constipação, de gases, entendeu? De irritabilidade. Então, até comum algumas pessoas tomarem ele, porque às vezes o intestino está com baixa quantidade de magnésio e sentir até um pouco mais de vontade de ir ao banheiro, entendeu? Não é que ele seja laxativo, mas é comum, pode acontecer, tá? Exatamente por conta do citrato de malato. Então, ele vai ter aí um magnésio ideal para a função intestinal, para estar ajudando. E ele vai ajudar a tirar aquela parte de gases, constipação. Às vezes a pessoa fica ressecada porque viajou, ficou longe de casa. Tem pessoas que ficam assim, alimentação um pouco diferente. Então, acaba dando isso. Então, a gente consegue estar ajudando tanto na prevenção desses problemas, quanto também no tratamento em si. Então, ele ainda vai atuar melhorando o nível também de cansaço, diminuindo esse cansaço, aquele desgaste muscular por conta da ação. E lembrando o seguinte, né? Que o magnésio em si, ele é um mineral que ele é extremamente importante para o nosso corpo. Se a gente for procurar saber sobre magnésio, vamos botar assim, nem falar os tipos diferentes, só o magnésio, ele está envolvido em mais de 300 funções dentro do nosso corpo, de produção de enzimas, de produção de enzimas que vão ajudar no detox, na limpeza, na parte muscular, na parte de dor, tudo isso. Então, o magnésio, ele acaba sendo extremamente essencial para a gente. E uma, né? É um mineral que a gente precisa estar consumindo ele, seja através de suplementação ou através da alimentação. Lógico, na alimentação nós vamos ter ele em menor quantidade, em menor dosagem. Dentro da suplementação, a gente acaba tendo ele da forma que a gente precisa realmente, naquilo que ajuda. E lembrando aqui que o citrato também ajuda na prevenção de formação de pedra nos rins. Mas aí você vai perguntar, Davi, e aquele cliente que eu tenho que tem problemas renais? Que ele faz hemodiálise, por exemplo, posso estar indicando? Esses clientes em específicos, só sob orientação médica, tá? Esse, a recomendação que eu dou é exatamente você estar levando ele a ficha técnica para ele, mostrando a ficha técnica e orientando ele a estar levando ao médico, porque o que que acontece? Esse cliente realmente tem muita restrição. Restrição alimentar, restrição de quantidade de água que ele pode beber no dia, entendeu? Proteínas, carboidratos, tudo isso. Então, esse tipo de clientes, eu já falo logo para vocês. O ideal é que você mande a ficha técnica para a pessoa estar levando para o médico para ele avaliar qual o benefício a mais que ele pode ter, o risco que pode representar para o paciente ou não, tá? Então, a dica que eu dou é você estar levando ele. E, no geral, pode ser usado por todo mundo. Falou ali que é acima de 15, 18 anos, pode estar usando o magnésio, tá? A reposição do magnésio acaba realmente fazendo muita diferença. Seja para quem vai fazer tratamento aí é, de lesões articulares, que está usando o colágeno tipo 2, tá? Lembrando que se o médico passar medicação, como condroitina, glicosamina, não oriente a estar tirando essa medicação, você pode estar sim
trazendo a suplementação para estar agregando valor para essa pessoa, para estar auxiliando no tratamento que ela já está fazendo, tá bom? Então, olha, falou em parte de detox, de limpeza, vocês já podem pensar direto. Aí o pessoal vão botar, tá usando lá, por exemplo, o clorela. Já está mais tempo usando clorela, ou seja, já está fazendo um detox há mais tempo. Você pode estar indicando tranquilamente o Magno Power, tá, gente? Exatamente por conta da ação do citrato de malato, para auxiliar nessa limpeza, para melhorar a parte intestinal, diminuir o excesso de gases. Lembrando que o magnésio, ele ainda ajuda na diminuição ali do desconfortos estomacais, como queimação, refluxo, gastrite, porque ele auxilia a diminuição do pH ali do estômago. Então, ele ajuda a diminuir na prevenção e dentro do tratamento. Então, a gente pode estar tendo alguns benefícios pelo fato de estar trazendo o Magno Power para poder a pessoa estar usando. E fora que é o seguinte, né? Como eu falei, como o magnésio ele faz parte de várias síntese de substância dentro do nosso corpo, de enzimas, atua diretamente, parte neural, parte muscular, detox, funcionamento do metabolismo energético direto, absorção de carboidratos, aumento de energia, produção ali de, vamos botar assim, de músculos, fortalecimento dos ossos, porque ele faz com que o cálcio seja absorvido onde precisa, exatamente, entendeu? Seja na parte muscular, seja na parte óssea ou dentes. Então, ele vai estar fazendo com que melhore tudo dentro do corpo. E o de malato, né? Que acaba auxiliando também na questão da energia. Então, ali nós temos o magnésio de citrato de malato, entendeu? Então, nós temos aí o quê? Um aumento de energia. Então, é comum as pessoas fazerem uso, principalmente aí, abusarem de bebida alcoólica e no dia seguinte está desgastado, está cansado. Então, quando você vai fazer o exercício, vai fazer, vamos botar assim, uma reposição de magnésio, vai ajudar até mesmo nessa parte, melhorar o nível de energia, melhorar a disposição física. Então, a dica que eu dou aí é exatamente isso. Tá trazendo, mostrando, principalmente para quem vai viajar, vai curtir o carnaval, vai passar alguns dias fora. A gente sabe que tem a turma que sai para viajar para aproveitar, seja para ir para um local mais tranquilo ou para ir para uma festa, para uma festa de rua que vai estar rolando aí pelo país afora. Então a gente tem essas opções hoje para poder trabalhar. Então o Dimalata ele vai ajudar a recuperação muscular, fazer com que você tenha menos desgaste físico, aumenta o nível de energia no corpo, fazendo com que você tenha mais vitalidade no dia a dia, vai ajudar na eliminação de toxinas do corpo, isso a nível mitocondrial, ou seja, vai atuar diretamente em quem produz energia para a célula, diretamente para quem atua na produção de energia, que é a mitocôndria. Então, a gente fala aí em aumentar o nível usando, por exemplo, o coenzima Q10 de energia. A pessoa está sentindo cansaço, fadiga muscular, dores, excesso de cãibra, dificuldade quando vai fazer exercício físico, tá subindo escada, sentindo aquele desgaste, como se tivesse pego muito peso, a gente já lembra logo de quê? De coenzima Q10, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, a gente lembrar aí, é associar, por exemplo, o Magno Power para essas pessoas. Vai indicar coenzima Q10? Já lembra também do Magno Power. Então, a pessoa relatou esses sintomas que eu falei, de cansaço, fadiga muscular, desgaste, é, tá com dificuldade em abaixar, levantar por conta de excesso de cansaço, de dores, levanta de manhã indisposto, acorda ali, mas mal consegue levantar da cama. Então, você pode estar associando, principalmente aí a coenzima Q10, um diferencial. Coenzima Q10, a gente precisa dela estar fazendo uso dela já pelo menos de 20 a 30 dias para ela começar a ter uma eficácia dentro do corpo. Para começar, você melhorar o nível de energia, você ter mais energia, mais disposição. Então, a média de vida para ela, a vida útil dela de começo é 30 dias dentro do corpo. E uma,
pode ser indicada estar usando direto, tá? Uso contínuo. Principalmente aquelas pessoas que trabalham com que demanda muito, muita parte mental, física também. Então você pode indicar. E nada mais, nada melhor do que você estar associando aí até mesmo o Magnum Power, por conta da quantidade de minerais que vai ter nele aí de separado de magnésio, tá? Dica para tomar ele pós-refeições, tá? Lembrando que antes das refeições, se você não tiver nenhum problema de refluxo, gastrite, o que que ele vai acontecer? Ele pode atrapalhar o processo digestivo, tá bom? Como ele atua baixando a acidez gástrica, ele acontece isso. Então, a dose aí você pode tomar ele após as refeições. E como eu falei, indicado para quem tem problemas de dores, problemas musculares, fadiga, fibromialgia, entendeu? Tá precisando de maior nível de energia. Então, se vocês já lembraram aí de pessoas que vocês indicaram ou venderam a coenzima Q10, tem que retornar ela, leva também aí o Magno Power para poder estar ajudando. E o biglicinato? O biglicinato, ele vai ter uma ação melhor, principalmente dentro do fígado. Então, detox de fígado, limpeza. O biglicinato, ele é ideal para isso, que a glicina ela ajuda, principalmente na liberação de algumas toxinas. Ela atua ajudando nessa parte. Então, ela vai atuar diretamente aí no intestino. Lógico, ela, por ter alta biodisponibilidade, por ela ser bem aceita, absorvida pelo nosso corpo, o biglicinato, ele vai fazer o quê? Ajudar na parte também de limpeza, de detox do intestino. Ajudar na liberação de toxinas do intestino. Então, ele vai ter uma ação em algumas pessoas mais laxativo, mas ele é ideal para poder limpar a parte intestinal, a parte do fígado. Então, clorela, a gente indica muito para fazer aquela limpeza no fígado, junto com DTX, né, que é o chá detox da Acnos. Então, você pode indicar tranquilamente o Magno Power para poder fazer esse detox, para ajudar a captar, a limpar toxinas que estão ali. Lembrando que clorela tem ação o quê? De absorver metais tóxicos, vamos botar assim, de se conectar, fazer uma ligação quelada com metais tóxicos. Metais como chumbo, arsênico, alumínio, que quando estão em excesso, podem causar problemas à saúde. Podem favorecer aparecimento de cânceres. Então, o clorela ele consegue fazer essa captação. Quando você associa o magnésio biglicinato, aqui na forma do Magnum Power, você promove um maior aumento de liberação de toxinas. O DTX, ele já tem ali substâncias nele que vai ajudar na captação também dessas toxinas, nessa limpeza. Então, diferencial principalmente do DTX. Por ele ter ali o gengibre, algumas pessoas têm sensibilidade maior ao gengibre. Então, a gente não indica diretamente para algumas pessoas. Pessoas que estejam com pressão desregulada, entendeu? Que não conseguem controlar a pressão, seja porque às vezes pulam a medicação que toma ou a alimentação. Então a gente consegue aí estar fazendo o uso do magnésio junto para poder ajudar a limpar, ajudar a melhorar a parte do fígado, eliminando toxinas, seja elas alimentares ou medicamentosas, entendeu? Ou até mesmo tipo de metais pesados. Então você pode estar fazendo uso direto dela, tá bom? E vamos ver mais o que é aqui. E lembrando que ainda o magnésio biglicinato, por conta da glicina, ele vem auxiliando também na parte do sono. Pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de dormir com insônia. Então, aí, o magnésio biglicinato, a ação da glicina vai ajudar a melhorar isso, porque ela atua diretamente no cérebro, ajudando a equilibrar o humor, ajudando a diminuir a irritabilidade, o estresse, a agitação, favorecendo na melhora do sono, tá bom? E ainda tem a questão muscular, que ele atua diminuindo ali as câimbras, atua ajudando a diminuir aquela sensação de dor. Recuperação pós-treino, então a parte muscular tem um grande ganho, um grande benefício com ele. Além do que, ainda tem aquela questão, como eu falei, a parte do próprio magnésio está atuando na parte gastrointestinal, diminuindo irritações no estômago
e também no intestino. Só um minutinho só, gente. Então, ela vai ajudar nessa parte também, na parte gastrointestinal, diminuindo a irritabilidade. E como eu falei na questão de insônia, então pessoas que têm aí dificuldade na produção da melatonina, que faz reposição de melatonina, para poder dormir, se vocês indicaram, por exemplo, o Relaxed cápsula, o Relaxed chá, junto com a melatonina Relaxed, então a dica que eu dou aí é estar apresentando também o Magnum Power. Por quê? A glicina ela está envolvida diretamente na melhora do sono, na produção da melatonina, no relaxamento. Então, eu estava até vendo alguns textos aqui, alguns vídeos, o médico falando exatamente isso que ele, para alguns pacientes, eles indicam a glicina junto com o magnésio, entendeu? Como já está ali associado o magnésio e a glicina, então favorece a melhora do sono da pessoa. Estava vendo um vídeo falando exatamente sobre isso, porque ele vai auxiliar nessa questão do sono, melhorando os níveis, principalmente de melatonina no corpo. Então a glicina ela atua também nessa parte, favorecendo a melhora do sono. E vamos botar aqui. Se você tem noite de sono mal dormida, se você não consegue relaxar, se o seu corpo não aproveita aquele sono, se você está estudando, você tem mais dificuldade em aprendizado, entendeu? A parte de captação, de fixação daquilo que você estudou se dá exatamente no sono. Se você dorme bem, você tem melhor aprendizado. A parte muscular, se você está fazendo exercício físico, você está fazendo treino, emagrecimento, está fazendo treino para ganhar massa magra, para ter mais resistência física, o sono é extremamente importante, tá bom? Ele ajuda na recuperação muscular, ele favorece o ganho de energia durante o dia, aumenta o nível de disposição. Então, se você está dormindo mal, pode ter mais dificuldade, principalmente aí nessa perda de peso, no ganho de massa magra, em aprendizado. E vamos colocar, se você dorme bem à noite, durante o dia você tem um dia melhor, você acaba tendo mais proveito do dia, não sentindo aquele desgaste, aquele cansaço. E nós temos formas de contribuir a melhorar isso tudo, né? Que nós temos aí o Relaxed, melatonina, o Relaxed, chá. Nós temos também aí o Sweet Relax, que é o próprio essencial de lavanda, que ele é comprovadamente, cientificamente comprovado, que ele diminui estresse, ansiedade, agitação, favorece a melhora do sono, ajuda no relaxamento muscular, auxilia a pessoa ter melhor qualidade de sono à noite. Então, pode ser usado ali, bota umas gotas num travesseiro, se você não tiver um difusor, se você não tiver um aparelho ali para poder colocar ele, pode botar umas duas, três gotinhas. Então, ele vai ajudar tudo isso. Junto com o quê? Com o Magno Power, junto com o próprio melatonina. Uso adulto, a melatonina eu indico aí inicialmente de 3 a 5 gotas e observar como vai ser. O chá pode ser ali de 2 copos, de 1 a 2 copos à noite, principalmente. Agora, se você está agitado durante o dia, pode tomar o chá também durante o dia, até uns 2 copos ao dia, tá bom? Para não atrapalhar muito o desenvolver do dia da pessoa. E o magnésio, tomar ali, ele pode ser o seguinte. Nesse caso, você pode tomar ele até à noite, tá? 40 minutos antes de dormir, de deitar, tomar ali o Magno Power para poder favorecer, melhorar a parte do sono ali, tá bom? E o Taurato, que tem ali junto com ele o aminoácido taurina, que ele tanto auxilia em ganho de recuperação muscular, proteção cardíaca, aumenta o nível ali de energia do corpo, ajuda na regulação de pressão arterial. Então, ele vai ajudar nessa parte, vai ajudar na parte neural, tá?
vai melhorar o nível de concentração, vai melhorar o nível de disposição física, de energia, vai auxiliar principalmente para quem tem ali também problemas de sono. Então, se você associa os dois ali, o glicinato mais ele vai ajudar muito nessa parte do sono. E uma parte que eu falo que é essencial, né? Hoje em dia, muitas pessoas têm aí problemas com resistência à insulina. Então, a insulina não consegue trabalhar de forma correta. Então, ela vai auxiliar nessa parte. Vai ajudar no controle da glicose, vai ajudar no equilíbrio da glicose ali, fazendo com que ela capte de forma correta, principalmente ali a insulina que vai estar no sangue, fazendo com que equilibre isso. Então, às vezes a pessoa está tomando um monte de medicamento, está não conseguindo, fazendo até mesmo controle da dieta, e não está conseguindo fazer o quê? O nível de glicose do sangue dela equilibrar. Ainda continua apresentando um desequilíbrio um pouco mais alto. Então, pode ser que ela está tendo algum tipo de problema com isso, com a resistência à insulina. Ela não esteja sendo captada, não esteja trabalhando captando a glicose no sangue. O magnésio taurato ele pode auxiliar nessa parte. Ele pode ajudar. Além do que auxilia na parte neural. Favorece a diminuição de estresse, de agitação, de ansiedade. Ajuda a melhorar a parte de sono. Como ele auxilia na parte vamos botar assim, tira ajuda no trabalho com a irritabilidade, diminuindo ela, ele favorece a pessoa dormir, descansar e também vai ajudar na parte neural. Então, se você está estudando, está trabalhando, está precisando aprender mais sobre o que você está pesquisando, pode estar entrando aí com o Magno Power, por conta da ação desse magnésio junto. E o Vitacar? A gente falando aí em pessoas indo para passear no nesse feriadão que está vindo aí, é, abusar de alimentação, alguns vão fazer uso de bebida alcoólica. Então, o Vitacar, ele é uma dica certa para isso. Não é à toa que a gente fala que ele é a dose diária de saúde. Porque o Vitacar, ele tem componentes que vão auxiliar. Componentes como a geleia real. A geleia real que tem reconhecimento mundial como um suplemento que promove saúde. Um suplemento que vai ajudar na estabilização do corpo, controle de glicose, melhora do metabolismo energético, favorece vitalidade, aumenta parte de imunidade, ajuda na concentração. E tem esse fato aqui que eu gosto muito de falar, que ela só começou a ser reconhecida por conta do uso dela no século XVIII, que foi feito um milagre, vamos botar assim, que é conhecido como milagre do Papa Pio XII, que era o quê? Ele estava doente, já tinha passado vários médicos, várias pessoas trazendo tudo quanto é tipo de informação técnica sobre medicina na época para poder restabelecer a saúde do Papa. E nada resolvia. Aí até chegar o François Albert, que era um naturalista, um médico naturalista, e levar para ele, começar a tratar ele com geleia real. Aí verificou-se o quê? Que em pouquíssimo tempo o Papa começou a se revigorar, melhorar a saúde, ter uma resposta adequada aos tratamentos que estava fazendo. Começou a ter mais energia, mais disposição. Isso tudo por conta do quê? Da geleia real. E se vocês forem pesquisar sobre geleia real, vocês vão ver vários benefícios. Não é à toa que se vocês pesquisarem, forem procurar saber sobre a abelha rainha e as abelhas operárias, elas têm a mesma constituição física, a mesma genética. A única coisa que muda nelas é a alimentação. Até o início de vida delas é igual, que nos 3 primeiros dias elas são alimentadas com geleia real. Ou seja, então quando ela está na fase de pulpa, elas recebem o quê? A geleia real.
como alimento. A partir do terceiro dia, muda-se a alimentação delas. Só a rainha que recebe a geleia real. E isso que favorece o quê? Fertilidade, vitalidade, longevidade, melhor resposta imune, mais energia, mais disposição, porque ela é riquíssima em proteínas, carboidratos, lipídios, aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos. Então ela é super completa. Ela é um super alimento que auxilia na melhora da capacidade da pressão arterial, aprendizado, imunidade, controle de colesterol. Fala aí do colesterol que o pessoal geralmente liga ao colesterol ruim, mas ele só é ruim quando ele se oxida. Controle de glicose, anti-inflamatória, tem ação ainda antitumoral, antioxidante, ou seja, combate radicais livres quando eles estão em excesso no corpo, ajuda na modulação dos hormônios sexuais e na composição corporal real mesmo, ainda estimula ainda, é um modulador do sistema imune, ou seja, se a pessoa tem um sistema imune desregulado, ela vai fazer com que ele seja regulado, atua diretamente na parte do metabolismo energético, ela tem grande ação, principalmente aí moduladora de obesidade, então ela atua também modulando o gene da obesidade. A Gelé Real tem pesquisa sobre isso, inclusive, tá? Então ela auxilia também no controle principal ali de glicose, colesterol. Quem tem triglicerídeos altos pode estar entrando com ele para estar auxiliando o tratamento que ele esteja fazendo. Ganho de massa magra, como eu já falei na parte neural, de aprendizado, de concentração, de energia, de disposição física. Então, a geleia real ela pode estar dando imensos ganhos. Eu falei só uma parte aqui, tá? Tonicidade. Vamos voltar nela aqui. Lembra que eu falei que as pessoas relatam, às vezes, cansaço, indisposição, chegam muito desgastados? Então, a geleia real ela tem essa capacidade de aumentar o nível de energia e aumentar essa parte tônica dela, melhorando, favorecendo com que a pessoa não sinta aquele cansaço, aquele desgaste. E ainda ajuda a eliminação de várias toxinas do corpo, várias substâncias que atrapalham o nível de disposição, que dificultam principalmente a parte de energia do nosso corpo. Mel. O Vitacar ainda tem mel, que é o quê? Ele tem uma função incrível de anti-inflamatória e ainda combate estimula a produção de uma substância no nosso corpo que tem ação antiviral. Então ela ainda vai ter a parte de melhorar o sistema imune. Produzir uma substância, ela vai atuar estimulando a produção de uma substância que ela combate agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos. Essa substância é chamada de interferon. Então, o mel ele tem essa capacidade, ele tem essa funcionalidade exatamente nele. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat, se eu não olhei ainda, vamos ver aqui. Se tem algumas dúvidas, a gente aproveita e já responde. Show, tem não. Sem dúvida no chat. Então, o mel ele tem essa capacidade de ajudar nesse controle, de ajudar a combater. Então, vocês lembrarem dos avós, principalmente, quando a pessoa gripava, o que que eles já falavam? Não, faz um chazinho e bota mel ali. Faz um limão com mel para a pessoa, que rapidinho recupera, exatamente por causa da condição de que dos agentes antioxidantes que tem no próprio limão, da vitamina C, junto com mel, que estimulam o quê? A parte de imunidade, disposição física. E ajuda também no nível de energia do corpo. Então, falando em limpeza, em melhorar, ele vai fazer isso. E a laranja, riquíssima em vitamina C,
ainda tem grande ação antioxidante por conta da vitamina C no corpo, que combate a ação dos radicais livres, estimula a melhora principalmente do sistema imune, ainda atua no metabolismo ainda de proteínas do corpo, auxiliando a parte de energia também. E a aloe vera? A aloe vera que a gente já conhece ela aí e lá no antigo egípcio ela era conhecida como a planta da imortalidade. Então, se vocês pararem para analisar, há 2000 anos atrás, os egípcios já usavam ela, já conheciam ela, exatamente pelos benefícios que ela tinha à saúde. E ela era conhecida, reconhecida como a planta da imortalidade. Então, os agentes que tem nela, os compostos todos que tem nela, contribuem exatamente para isso, para melhorar o corpo, seja na parte de imunidade, na parte de cicatrização, de limpeza, que é o que a gente fala hoje mais aqui. Então, se vocês pararem para falar em detox, hoje, dentro da Acnos, a gente não tem como falar em detox sem lembrar do Vitacar. Exatamente por conta da ação que tem da babosa, associada aí ao, principalmente à geleia real. Então, são os dois maiores, vamos botar assim, os dois maiores responsáveis por tudo isso, por limpeza, por detox, por aumento de energia do corpo. Então, a gente tem a babosa, que ela é amplamente conhecida. Então, vocês vão ver ela em vários cosméticos, por exemplo, como a aloe vera, medicações, algumas vão ter até a ação da aloe vera junto. Então a gente consegue estar usando ela principalmente para fazer limpeza. E a gente tem uma substância dentro da babosa que é chamada aloína. Que é essa aloína que é responsável principalmente pela função detox dela, pela função de limpeza. Porque a aloína, quando ela é usada na quantidade exata, e a Acmos respeita essa regulamentação internacional de uso da aloína e faz com que seja captado ela, tirado, extraído da babosa ali junto com o gel, a quantidade que a gente pode usar, ela funciona como um detox. Ela atua diretamente no intestino, eliminando toxinas. Se vocês forem pesquisar sobre a aloína, vão falar assim: ah, mas a aloína está falando que é tóxico para o corpo. Realmente, se você ultrapassar a dosagem mínima que ela tem ali para ser usada, de uso diário. Não é à toa que a gente só pode usar 100 ml no máximo diariamente do Vitacar. Porque acima disso, você vai ter a ação da aloína na dosagem que ela pode prejudicar a saúde. Então, é comum, quando a pessoa ultrapassa, sentir aí mal-estar, enjoo, dor, desconforto abdominal, muita cólica, laxante, a ação laxativa muito potente quando você ultrapassa a quantidade mínima dela, tá? Então, a babosa vai fazer o seguinte: ela vai ajudar na limpeza do intestino, fazendo com que saia tudo que esteja ali. Então, se a pessoa, por exemplo, curtiu aí o carnaval, seja na roça ou até mesmo no local que tenha muita festa, usou e abusou de alimentos e bebidas, o que que ele vai fazer? Ele vai ajudar na limpeza, recuperar o intestino. Porque a babosa ela previne a impermeabilidade intestinal. O que é isso? São como se fossem microvazamentos no corpo, no intestino. Como se fosse uma infiltração, a perda de líquido dentro do intestino. Então, a água. Então, ela vai prevenir esse problema. Ela vai favorecer a parte de digestão, absorção de proteínas. Ela vai estimular isso, fazer com que a pessoa melhore essa parte, diminua essa irritabilidade no corpo, no intestino dela, e aumentar principalmente a absorção, a parte de digestão do corpo. Ela ainda tem ação antibiótica e analgésica. Então, ela vai ter ação de combate, principalmente agentes infecciosos, e ainda ajuda a aliviar a dor. Então, é comum quando você chegava, por exemplo, sofria uma queimadura, você pegar, quem tinha babosa em casa, pegar um pedacinho da babosa, cortar ela no meio e botar em cima. E ter aquela ação de alívio de dor imediato. E promover maior cicatrização.
A babosa ela tem essa ação de estimular a cicatrização, diminuir dor. Então, quando você faz o uso dela, então é comum, por exemplo, vamos botar aí, a pessoa está reclamando que está fazendo tratamento de gastrite, de refluxo, que deu bactéria no estômago, que tomou aquela quantidade absurda de antibióticos, que é necessário nesse caso, e ainda continua sentindo desconforto, continua sentindo queimação, que ainda toma o remédio de manhã, toma aí os prazóis da vida aí de manhã cedo, e depois sente aquela queimação na parte ali do pescoço para baixo, na parte do peito interno, que é o esôfago, que está subindo muito ácido gástrico, que está tendo aumento da produção do ácido gástrico e a válvula do esôfago não fecha, que tem a hérnia de hiato. A pessoa está sentindo essa queimação toda, não consegue comer nada. Se comer um pedacinho de pão, já começa a sentir esse desconforto. É comum a pessoa tomar o Vitacá, por exemplo, mesmo que seja, não seja 100 ml, seja menos, e falar que teve um alívio imediato. É a ação da babosa. A babosa promovendo isso, diminuindo essa irritabilidade, essa sensibilidade, ajudando no controle do ácido gástrico. Então, quando você associa, por exemplo, ao Magno Power, você vai ter mais ação dessa parte. Uma regulação melhor do pH interno do estômago, diminuição do desconforto na azia. A babosa promove isso, por conta dos agentes que tem nela. Diminuir o pH intestinal, fazendo com que ele se regule, esteja menos ácido, favorecendo o quê? A limpeza, a recuperação e a constituição melhor da flora bacteriana. O que promove o quê? Mais saúde intestinal, liberação de toxinas. Lembrando que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele é tido como nosso segundo cérebro, porque a partir do intestino são produzidas enzimas, por exemplo, que ajudam na regulação do humor, do estresse, da agitação, que ajudam no equilíbrio imunológico, porque é ali que se dá o quê? A partir do intestino, da mucosa do intestino, da parede do intestino, por exemplo, você tem produção principalmente do quê? De células do sistema imune, as células T, que são as primeiras a combater agentes infecciosos. O intestino também ele é responsável por absorção de proteínas, de carboidratos, do metabolismo energético. Se dá ali no início ali. Então, se você está com um controle intestinal melhor, um pH equilibrado, regulado, o intestino funcionando corretamente, muito provavelmente você vai ter melhor nível de energia, controle melhor da glicose do corpo, controle melhor dos níveis de colesterol, triglicerídeos, vai ter maior disposição, mais energia, mais concentração, melhora o sono, que a partir do intestino também você vai ter produção de hormônios, como serotonina, melatonina, dopamina, noradrenalina. Então, até neurotransmissores são produzidos a partir do intestino. Então, se você tem um melhor equilíbrio dele, pH regulado, você tem mais saúde para o dia a dia. Temos um outro produto que auxilia muito nessa função, na melhora intestinal. A clorela. A clorela, ela é rica em microfibras que atuam diretamente melhorando, estimulando a proliferação da flora bacteriana, dos lactobacilos, da flora intestinal positiva para a gente. Então, ele vai ajudar. O Vitacar auxilia nessa parte, promovendo mais saúde intestinal. Quando você coloca ele com o clorela, você já faz o quê? Você já estimula a renovação celular ali dentro da flora bacteriana. Você estimula a renovação da flora bacteriana positiva. Nós temos ainda aqui no Vitacar a ação da geleia real, que melhora todo o metabolismo do corpo, que auxilia nessa parte de eliminação de toxinas, aumenta a longevidade e energia. Associada à babosa, ao mel e à vitamina C, você tem aí um composto excelente para detox.
Temos um outro produto também, que a gente não fala muito dele, exatamente por quê? Porque ele é a base de quitosano e psyllium. Quitosano, para algumas pessoas, não pode ser usado, porque são pessoas que têm alergia a crustáceo. Então, se você perguntar a uma pessoa, ela tiver alergia a crustáceo, você não pode indicar quitosana. No caso, o nosso Carbofire, que ele tem quitosana associada a psyllium. São duas fibras que estimulam a função intestinal melhor, o equilíbrio ali do intestino, a motilidade do intestino ali, o movimento peristáltico do intestino. Então você consegue ajudar a equilibrar, fazendo com que ela elimine toxinas, porque quando você ingere elas com 500 ml de água, elas formam um gel que elas absorvem ali tudo que tiverem no estômago para você comer. Então elas ainda atuam como um bloqueador de carboidratos e de gorduras. Ela capta os dois, tá? Parte deles vão ser direcionados para o corpo, para o nível de energia, para melhorar a estabilidade, para ajudar no controle, principalmente da questão do colesterol, que a gente precisa ter colesterol no corpo, mas não em altas quantidades e não oxidado. E o restante vai ser eliminado através das fezes. Então, a quitosana e a psyllium vão formar aquele gel e vão diretamente para o intestino. Ali vai ser absorvido o que realmente é necessário para o nosso corpo e o que não é vai ser secretado ali através das fezes, vai ser eliminado. Porém, o Carbofire não pode ser indicado para pessoas que têm alergia a crustáceo. Já a clorela, você já não tem essa grande restrição. Por quê? Ela não é um crustáceo. Ela é o quê? Uma alga. Uma alga de água doce. Então, a restrição vai ser mínima. Então, você pode estar até trabalhando os dois aí. Para quem não tem alergia, a pessoa vai curtir um carnaval, vai para um churrasco no final de semana, já indica, já mostra o benefício do Carbofire. Tudo que a pessoa pode ter de benefício usando ele. Lembrando que o quitosana capta gordura, que a pessoa ingere ali, aproximadamente entre 40% a 50% daquilo que ela ingere. Então, ela já suga. Se você fizer um teste, por exemplo, com uma ou duas cápsulas de quitosano, botar ali um pouco de água no copo, botar óleo e botar a cápsula de quitosano, você vai ver que ela, abrir ela ali dentro, você vai ver que vai puxar aquele óleo, grande parte do óleo. Então, a quitosana faz isso. E ela, em conjunto com o próprio psyllium, então ela funciona como um bloqueador de gorduras e carboidratos, tá? Então, é excelente para eliminar toxinas, para ajudar a melhorar o metabolismo energético, para ajudar no equilíbrio da flora bacteriana e no equilíbrio da glicose, do colesterol. Associado, por exemplo, com o Vitacar, vai dar grande efeito, até mesmo em emagrecimento, até mesmo em eliminação de gordura do corpo. Se você associar a clorela junto, você tem melhores resultados. Lembrando que se você for adicionar o uso dos dois junto, clorela e o Carbofire, tem que aumentar a ingestão de água. Ah, mas eu já tomo já 2 litros de água. Você tem que passar aí para pelo menos 3 por dia, no mínimo. Se tiver calor igual está aqui no Espírito Santo, por exemplo, eu sugiro você tomar de 4 litros para cima. Eu vou pedir para quem estiver riscando, que eu não consegui bloquear aqui, não riscar a tela, fazendo favor, tá? Porque depois complica para poder tirar, acaba atrapalhando. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Ah, ah, borracha. Maravilha. Desculpa interromper, tá, gente? Então, você consegue fazer isso. E lembrando ainda que a própria babosa tem ação imunomoduladora e ação anti-inflamatória. Então, elas vão atuar prevenindo inflamações no corpo, ajudando a regular o sistema imune, favorecendo cicatrização, resposta imune melhor. Então, pessoas que têm processos alérgicos, processos inflamatórios, que estão gripadas, o uso do Vitacar acaba auxiliando nessa recuperação mais rápida, tá? Inflamações, seja ela, por exemplo, uma artrite, artrose,
Ela pode também, o Vitaca pode auxiliar nessa parte também, exatamente por conta da ação anti-inflamatória que ele tem. E a quantidade de ácidos graxos que ele tem ali dentro da geleia real pode ser um ganho para essas pessoas, pode ajudar. Forma de uso, como eu falei, no máximo 100 ml ao dia, pode ser distribuído aí, vamos botar de 50 50, de 30 e 40, pode ser distribuído durante o dia. Se for fazer o detox com ele, o horário ideal é em jejum, tá bom? Fazer o uso dele em jejum, exatamente isso. Aí pode ser de 100 ml ou distribuir, como eu falei, tomando menor quantidade. Crianças, por exemplo, a Bia tem 5 anos, eu dou a ela, não há problema nenhum, eu dou 30 ml, tá? Pelo contrário, ajuda muito a parte, principalmente de irritação na pele, por conta da babosa, por conta dali da aloe vera que tem, né? Por conta da que ela tem uma série de alergias, ajuda a melhorar a parte do sistema imune dela. Pra fechar. Então, ela acaba auxiliando nessa parte. Restrição, quem tem grávidas não podem ser indicado, tá? A babosa, ela não pode ser indicada para pessoas que estão gestante ou amamentando. Gestante porque a babosa ela pode causar uma contração uterina, então pode provocar um aborto. Então, não é indicado para grávidas. Então, tem essa restrição. Gestantes, porque tudo que quem está amamentando, nutrizes, quem está amamentando aí, não pode, não é indicado para elas por conta da ação que ele pode provocar na criança, porque ela vai estar ingerindo e vai estar passando boa parte das substâncias que ela ingere para o leite. Então, pode aumentar a parte, vamos botar assim, de funcionamento intestinal da criança, a ação laxativa pode ser maior, então pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, a formação da flora bacteriana do intestino da criança, que ela pode desenvolver uma diarreia rápido, tá? Então não é bom. Então não indiquem para grávidas nem gestantes, tá bom? No geral, o restante pode. E, lógico, o acaboritia, né? Que é o nosso chá que veio realmente para poder causar impacto, que é um conjunto ali de ervas, que é amora, hibisco, carqueja, chá branco, laranja amarga, hortelã e maracujá. Que ele, além de ter uma grande ação de melhorar o metabolismo, de ajudar no emagrecimento, favorecer a perda de gordura abdominal, ele ainda tem a função principal, que é o quê? Detox. Detox. Eliminação de toxinas do nosso corpo. Lembrando que às vezes algumas pessoas que não fazem, não têm hábito de fazer detox, que ou nunca fizeram, por exemplo, se você parar para uma pessoa perguntar se ela já fez algum tipo de detox intestinal, de limpeza intestinal, ela vai falar nunca fez, ela pode ter ali fezes paradas no intestino de anos. Ela pode ter ali resíduo parado ali, grudado, incrustado nas paredes do intestino de anos ali. Então, isso atrapalha o quê? A saúde. Isso atrapalha a absorção de proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, a absorção de medicamentos. Por exemplo, se ela faz uso de algum medicamento de pressão, isso pode estar sendo atrapalhado por conta de substâncias que estão ali grudadas na parede, junto com as fezes. Então, o que que acontece? O nosso intestino, se você for pesquisar sobre ele, ele é um tecido rugoso. Ele é cheio de irregularidades. Ele não é totalmente liso. Aqui é a imagem do intestino sujo. Intestino com fezes. Vocês podem observar que já estão até empedradas, já estão até paradas ali. O pessoal não fala, às vezes a pessoa está enfesada, a pessoa está irritada ali, enfesada. Por que essa expressão? Porque às vezes ela está ali. Era comum a pessoa não estar com prisão de ventre e não conseguir evacuar e estava irritado, demonstrava irritação. Então, o intestino, ele é um tecido, ele é um órgão que ele é extenso. E ali nele podem ficar paradas fezes de anos. Então, aqui é a imagem do intestino cheio de sujeira. Tá vendo aqui essa na parede aqui, na lateral aqui, ó?
Isso são fezes grudadas. São fezes que estão ali há provavelmente até anos. Então, o ideal é que ele esteja sem isso e que ele tenha realmente o formato ondulado. O intestino ele tem que ter alguns movimentos. E se o intestino estiver doente, ele pode causar vários tipos de problemas, infecções pelo corpo, inflamações, olheiras, mau hálito, pressão alta, enxaqueca, câncer, psoríase, dentre outros problemas. Se vocês forem pesquisar o que que pode ocasionar um intestino doente, um intestino sujo, até problemas de quê? De diabetes, porque o corpo não vai estar absorvendo aquilo que ele realmente precisa. A medicação, às vezes, a pessoa está fazendo uso, não está fazendo efeito, às vezes está sendo atrapalhado por isso. Não estou dizendo que vai ser 100% por isso, tá, gente? Pelo contrário, mas pode ser um agente que está causando problema à saúde. Enxaquecas, cânceres, pressão alta, problemas de pele, como psoríase. Então, o intestino saudável pode contribuir para quê? Diminuição de todos esses tipos de problemas. E nós temos exatamente o quê? Um produto que ele é diretamente indicado para ação laxativa, ação de detox, de limpeza intestinal, que ele é um mix de ervas que ele vai estimular o corpo na eliminação de toxinas, na eliminação de substâncias que estão presas ali no intestino, aumentando o quê? A quantidade de vezes que você vai ao banheiro, por exemplo. Às vezes a pessoa vai no banheiro a cada 10 dias, a cada 7 dias. Não é normal. O Boritia, ele é para fazer você melhorar essa parte. Porque ele tem essa ação, o conjunto de ervas dele promove a ação laxativa, a eliminação de toxinas. Dose dele. A embalagem informa que você pode tomar 5 copos aproximadamente por dia, que equivale a 1 litro. Eu, particularmente, já indico a pessoa usar no máximo 2 copos por dia. Porque vamos lá, se você tiver no final de semana, for usar ele, por exemplo, na sexta, no sábado você não vai trabalhar, no sábado você não tem que sair, nem no domingo, tudo bem, toma 5 copos no dia na sexta. Só que você não vai sair do banheiro, porque ele vai eliminar tudo de uma vez só. Você tomando de 1 a 2 copos, toma 1 copo, observa como o seu corpo vai reagir, entendeu? Como vai ser, porque cada um responde de uma forma diferente. Tem pessoas que com 1 copo ela já libera tudo, já vai, corre para o banheiro mesmo. Com 6 horas depois já tem que correr para o banheiro. Tem pessoas que com 2, 3 copos já não dá essa ação toda. Então, é fazer o uso e observar aquilo que for melhor para você. Então, inicia ali com 1 copo, observa, passa no máximo a 3, principalmente se for trabalhar durante a semana, porque senão você pode ter um evento aí um atrás do outro de diarreia, tá? E até mesmo desidratar. Então, ele estimula a queima de gordura, porque tem grande quantidade de antioxidantes, polifenais e xantinas, que elas atuam na eliminação de gordura, principalmente aquela gordura abdominal, aquela gordura visceral, que é a gordura mais difícil de queimar. Ele vai melhorar o metabolismo, porque ele tem grande quantidade de cafeína, então a ação termogênica dele é alta, entendeu? Na eliminação de peso, de gordura, na eliminação de líquidos do corpo. Diminui a ação, diminui principalmente inchaço, aquela retenção de líquidos, pela ação diurética dele também. E ainda, como eu falei, ele é riquíssimo em antioxidantes, que são ali os polifenais e xantinas. Então, ele vai fazer o quê? Combate radicais livres em excesso no corpo. Então, ele previne o envelhecimento precoce. Favorece a eliminação desse tipo de vários tipos de toxinas. Ele ajuda na prevenção, principalmente ali de câncer de próstata, de estômago, pela grande quantidade de antioxidantes que ele tem. Então, são benefícios que a gente vai ter com o Body Tea. Então, vamos lá. A pessoa saiu, final de semana, curtiu a sexta, o sábado e o domingo. Pode tomar a Body Tea? Pode não, deve.
deve tomar uma Caboriti. Beber água aqui. Toma a Caboriti, aumenta a ingestão de água que seu corpo vai precisar. Tenha certeza disso, porque ele vai aumentar a ação ali do intestino, a ação laxativa, vai fazer com que você libere tudo mesmo, limpe tudo, entendeu? Promovendo aquela ação laxante mesmo, de diarreia até em alguns casos. Então você precisa de eliminar de mais água no corpo, tá bom? Ele vai ajudar nessa parte, eliminando toxinas. Ele vai ajudar. Deixa eu só liberar aqui, que eu não tô vendo. Além de tudo, por conta dele ter várias outras substâncias, vai melhorar aquela sensação de bem-estar. Então, a pessoa está com gases, desconforto estomacal, ele auxilia nessa parte, favorece o processo digestivo, a ação, principalmente ali dos antioxidantes que tem nele, que são as catequinas, ajudam a combater processos inflamatórios no corpo, tá bom? Ajuda nessa prevenção, previne a aterosclerose, que é a formação de plaquetas causadas pelo colesterol, no caso, o LDL, LDL, HDL, gente, desculpa. Combate vírus e bactérias no corpo, ele tem ação antiviral, tem ação de combater isso, por conta exatamente dos antioxidantes presentes em todas as ervas que tem nele, e uma ação vasodilatadora, ajuda no controle da pressão. Então, a gente tem um mix de ervas nele, que é a amora, que é várias outras substâncias, como hibisco, maracujá, que auxiliam nessa parte e ajuda na diminuição da irritabilidade, do estresse, da ansiedade, principalmente para poder comer, tá? Então, é um chá que ele engloba várias partes, atua diretamente em várias funções. Então, a dica que eu dou exatamente para você estar trabalhando, principalmente aí dentro, nesse período pré-carnaval e o pós, é exatamente esses três, tá? Para quem não conhece o canal Trajetória de Sucesso, é um canal do YouTube que nós temos, que ali tem vários treinamentos de produtos, vários treinamentos também de negócio para quem está vindo para a empresa para poder desenvolver equipe, para quem vai trabalhar a parte de vendas. Ali vai ter mais de 180 vídeos abertos, tá bom? Para vocês aproveitarem e vão ter todos os tipos de produtos, todos os tipos de indicação que vocês podem trabalhar no dia a dia, tá? De vários tipos de situações, montar e combos. Se vocês observarem aqui, eu não botei telas de combo, mas tem bastante indicação de combos aqui. Deixa eu só descompartilhar aqui minha tela, que eu quero ver o chat e o que que tem aqui. Deixa eu ver se tem dúvida no chat aqui. É, a Rita até colocou aqui, Rita de Castro até botou aqui a questão da aloe vera que eu falei. Não é recomendável por conta da. Pode causar um aborto, exatamente. Então, lembra, o Vitacar para grávidas não é recomendável mesmo, tá bom? Gestantes e matrizes, no caso, quem está amamentando também não, tá? Por conta da ação da aloína, que pode promover uma diarreia na criança, entendeu? Pode acontecer da criança ter uma desidratação, então não deve ser indicado mesmo. Só reforçando aqui, tá bom? No mais, eu acho que não teve muitas dúvidas hoje, né? Essa galera tá bem afiada. Deixa eu só. Show de bola. Deixa eu só tirar aquele bom e velho print. A gente tá passando um pouquinho do horário. Quem puder abrir o vídeo aí, pode abrir. Daqui a pouco eu vou estar subindo esse vídeo, tá, gente? Esse e mais alguns que tem para subir, aí vão ser liberados. Esse que vai ser liberado no grupo. E se vocês já são inscritos lá no canal, ativem as notificações que vão estar subindo alguns vídeos todos os dias. E eu acho que minha câmera deu ruim aqui. Problema não. Meu vídeo não está aparecendo, porque deu ruim. Hoje foi dia dos imprevistos. Vamos lá. Maravilha. Tenham um ótimo dia a todos. Um bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Bom feriado pelo que vem pela frente aí. Bom proveito para vocês, para quem vai estar trabalhando. Excelente trabalho a todos. Boas vendas, tá bom? Uma ótima semana. E provavelmente na semana que vem nós não vamos estar fazendo treinamento, tá? Porque o pessoal vai estar, alguns vai estar em trânsito, vai estar voltando. A gente vai pular a semana que vem, tá bom?
Uma boa semana e é um prazer estar com vocês aqui, gente. Gratidão. Bom dia a todos. Bom dia, Gratidão a Davi. Bom dia a todos. todos. Bom dia, gente. Seu Takashi já está lá na praia, lá. Bom Bom dia dia, para Boa Takar. noite, todos. Bom dia, beleza? Lu. Bom dia, Cássio. Bom dia, Vânia. Tudo bom aí? Bom dia, Ana Bom dia, Paulina. Vânia. Bom dia para Bom todos. dia,